o nosso Deus, igreja. Glorificado e exaltado seja o nosso Rei Jesus, a quem adoramos, a quem cultuamos nessa noite. E é com alegria que nos reunimos em mais um culto de doutrina, em mais uma segunda-feira, onde muitos amados estão viajando, alguns casais estão adoecidos, mas estamos aqui juntos para adorarmos o Senhor nessa noite maravilhosa, nessa segunda-feira. Eu saúdo também os internautas. Caso haja algum visitante e não estou vendo, se tivesse seria bem-vindo. Vamos abrir a palavra de Deus, amados, e como sempre vamos focar a nossa atenção no que Deus vai nos falar nessa noite. Vamos abrir em Números capítulo 22. Números capítulo 22. Aí nós vamos fazer assim, preste bem atenção. Números capítulo 22, eu lerei de 7 ao 20, e a nossa pastora lerá do 20 ao 23, e depois estará orando. Então eu vou repetir, Números 22, de 7 a 20, eu lerei, e aí mesmo de 20 a 23, a pastora Nayufi irá ler. Deixa eu ver se de fato é isso mesmo. Amém. Vamos lá então. Só um minutinho para que eu confira aqui, rápido, para que não cometa nenhum amém. Amém. Então vamos lá, amados. Eu lerei 22, de 7 até ao 20. E a pastora lerá do 21, é isso? Amém. Vamos lá então. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão disse: ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque o povo é abençoado, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusou deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Eu peço que a pastora só ore, depois a passagem será lida. Só ora, minha pastora, para que a gente pegue o fio da meada na explicação. Pode ler, minha pastora, pode orar, minha pastora.
Amém. Obrigada, Deus, por esse momento especial na Tua Amém. presença, momento que Tu irás falar aos nossos corações através da Tua palavra. Que essa palavra, Deus amado, venha tocar a nossa vida, sejamos mais uma noite transformados, restaurados, renovados pelo Teu Espírito Santo, através da vida do Teu servo, transborda nele, inunda as nossas vidas, Deus, que nós venhamos cada dia mais Te buscar, manifesta a Tua glória, o Teu querer, o Teu mover aqui. É o que nós Te pedimos, já Te agradecemos por tudo que Tu irás fazer, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, minha pastora. Deixaremos a leitura para daqui a pouco. Muito bem. Amados do Senhor, todos nós conhecemos a palavra de Deus e esse evento, ele é muito claro, ele é muito explicitado na palavra do Senhor. Ele sempre nos veio com clareza e nós conhecemos a história. Em primeiro lugar, prestemos bem atenção. O que estava acontecendo nesse momento? O povo de Israel estava começando a conquistar terras dentro da terra prometida. Gog, rei de Bazã, Og dos amorreus, e o Senhor estava dando vitória ao povo que tinha saído da terra do Egito e estava agora indo conquistar a terra prometida, que sob juramento o Senhor prometeu aos seus pais. Então o povo de Israel estava caminhando e vencendo os amorreus e outros povos. De repente, há algo extraordinário. Aqui no 22:1 diz assim: tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, que era o de Israel, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos midianitas: agora lamberá essa multidão, que era o povo de Israel, tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, ou Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, lá na Mesopotâmia, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Muito bem. Então Balaque, rei dos Moabitas, reuniu com os midianitas, reuniu o povo, os seus príncipes, e entrou então em voga a questão do versículo 7, que nós lemos no início. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos midianitas, olha lá, sob a ordem de quem? Do rei Balaque, dos Moabitas. Muito bem. Então atente bem para isso, para que você não perca o fio da meada. 7. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chamaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Muito bem. Então o ponto aqui é esse: o rei, como é o nome dele, vamos gravar, Balaque, rei dos Moabitas, estava então empreendendo uma unificação de Moabitas e Midianitas para combaterem o povo de Israel, que estava nas campinas de Moabe. Moabe teve medo, Moabe é o povo moabita, e sob o comando do rei, como é o nome dele? Balaque, dos Moabitas, reuniram amonitas e moabitas para confrontarem o povo de Israel, que estava nas campinas de Moabe, além do Jordão, já tendo saído lá do Egito e agora conquistando amorreus, jebuseus, enveredando agora para conquistar moabitas, midianitas. Então os moabitas tiveram medo, os midianitas. Então o rei, para que você entenda, Balaque dos moabitas, reuniu príncipes, principais oficiais, e mandou-os a Balaão. Eu vou ler o 7, perdão.
Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram a palavra de Balaque. O que foi aí? Nós vamos estudar nessa noite o preço dos encantamentos. Entenda essa palavra. O preço dos encantamentos. Não se iluda. Ouro, prata, que hoje seria dinheiro. Então Balaque, desesperado, representando o medo de moabitas e midianitas, mandou um recado pelos seus principais, está no versículo 7, para irem até Balaão. E Balaão, então, recebeu aqueles principais de moabitas e midianitas, e a proposta que lhe fizera o rei Balaque foi transmitida, para que vocês entendam, isso é de propósito que eu estou fazendo, para que eles então oferecessem o preço dos encantamentos. Quem era Balaão? Um profeta. E então Balaque manda dizer ao profeta, Balaque não foi lá com ele, Balaque manda um recado a Balaão. Lá chegam os principais com o preço dos encantamentos e oferecem a Balaão, dizendo: o rei Balaque mandou dizer que se você for ter com ele, lá nas campinas de Moabe, além do Jordão, e amaldiçoar o povo de Israel, sob a palavra tua profética de maldição, nós te pagaremos, e você então vai tornar-se rico. Preste bem atenção nessa noite. O preço dos encantamentos. 8. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas vieram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zippor, os enviou e me disseram: eis que o povo que saiu do Egito, que era Israel, cobre a face da terra, vem agora, amaldiçoa-me, ou amaldiçoa-mo, esse povo de Israel, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Amados, preste bem atenção. Preste bem atenção na palavra. Qual é o grande erro que você nota aí? O grandioso erro de Balaão. Israel era descendente de Abraão. E Abraão, Deus em Abraão, abençoou a igreja. E disse: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então olha lá, o que fez Balaão, dizer para esses camaradas que traziam um pedido do rei, para que esse rei Balaque, que dirigia moabitas e midianitas, oferecesse a Balaão o preço dos encantamentos para amaldiçoar o povo de Israel, cujas terras Deus prometeu a ele, até esse povo chegar na terra prometida. Então Balaão quebrou um princípio tremendo. O que o fez tremer nas bases? O que fez Balaão cometer o maior erro de sua vida? O que fez Balaão cometer esse erro? Ele podia amaldiçoar Israel, sim ou não? Não, queridos. Era antibíblico, era antideus, era anti tudo. Ele não podia amaldiçoar. E o que fez tremer nas bases? O preço dos encantamentos vindos de midianitas e moabitas. Entenda isso, para que você entenda o que vai acontecer com ele. Senão a pessoa fica meio perdido na história desse texto. Tá bom.
Então qual foi o grande erro de Balaão? Ele devia ter dito de primeira: jamais farei isso. Jamais vou levar para Deus essa proposta. Eu sei que o meu Deus não vai amaldiçoar Israel, nem permitirá que eu amaldiçoe. Vocês estão ficando loucos. Guardem o preço dos encantamentos de vocês. Daqui a pouco ele vai dizer aqui uma frase para que você entenda como ele já estava comprometido, a mente dele, o coração estava voltado para o preço dos encantamentos. Então lá vai ele com Deus. Antes de ir, fique aqui na minha casa, durmam, que eu vou falar com Deus a esse respeito. E o pior é que ele vai falar: e Deus, quem são estes que estão contigo? Ele fala: olha, o rei mandou dos midianitas, o rei Balaque, dos midianitas e moabitas, me mandou um recado pelos príncipes que vieram, pelos oficiais, dizendo que se eu amaldiçoar o povo de Israel, eles poderão ter chances na luta. Deus imediatamente responde para ele. Todos nós lemos, preste bem atenção. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens? No versículo 9, contigo. 10, respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa Balaão, esse povo para mim, queria Balaque, para que talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Alguém diria: pastor, por que Deus não acabou com Balaão ali? Por que Deus não o fulminou? Você está louco? Você já está sendo manipulado pelo dinheiro? Você está ficando louco? Quer amaldiçoar o povo que eu abençoei, Balaão? Que eu prometi a terra? Tu queres que esse povo perca a batalha? Mas Deus apenas disse para ele: quem são esses contigo? Quem são eles? Não, você não vai amaldiçoar um povo que já é abençoado. O que fez, grave bem isso para que você entenda, o que fez Balaão ficar cego, igreja, a ponto de levar para Deus uma proposta inaceitável, uma proposta cuja a reação de Deus jamais seria aceitar uma barganha. Vou abençoar um profeta em detrimento da igreja. Eu vou abençoar um profeta que já está desviado no coração para amaldiçoar o povo de Deus? Nunca. Mas atenção, a pergunta está posta: por que Deus não o fulminou? Porque Deus viu ali um propósito a se cumprir. Deus quis nos dar essa lição, mostrar para as gerações e mostrar naquele momento, enquanto seu povo lutava, enquanto seu povo venceu Og, rei de Bazã, os amorreus, estava nas colinas de Moabe, não podiam saber o que estava acontecendo, o povo estava lá, mas Deus aqui já está pegando Balaão, que estava sendo vítima de uma chantagem do rei Balaque. E Deus: não, você não vai com esses homens. Você não vai amaldiçoar um povo que já é povo abençoado. Muito bem. Igreja do Senhor, nesse momento, alguma coisa vai suceder. Então, quando Deus fala isso, olha o que diz o 13. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Olha, ali não disse: o Senhor jamais amaldiçoará Israel, o Senhor jamais deixará que eu faça isso. Ele diz só que Deus proibiu de ele ir. Preste atenção nisso. Então repare, levantou-se Balaão pela manhã, estou no 13, e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me convosco. Tendo se levantado os príncipes dos moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo, olha a tentação, igreja. De novo, enviou Balaque príncipes em maior e mais honrado do que os primeiros.
olha a segunda chantagem, olha a segunda proposta. Balaque agora manda príncipes mais honrados que os primeiros. O que significava essa honra? Abastança. Abastança, ouro, prata, a proposta era maior. Então, pode ver, isso é fato. Você vai ver já até no Novo Testamento isso. Preste atenção. Então, vamos lá. Eles mandaram príncipes mais honrados que os primeiros. Aí vamos lá. Onde é que eu estava? Qual era o versículo? Oi? 15. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados dos que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não te demores em vir a mim. Olha o Balaque. Agora a barra é pesada, Balaão, o dinheiro é grosso. Os principais são muito mais honrados. Não demores em vir a mim. 17. Porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Meu irmão, nessa noite preste atenção. Nós temos que orar, e você vai entender isso hoje, para que o Espírito Santo nos livre do espírito de Balaão. O profeta recebe a segunda proposta. Vem logo, agora a grana é alta, a proposta é muito boa. Ele já tinha ficado cego na primeira proposta. Deus falou não. Deus podia tê-lo fulminado, mas não o fez, para nos ensinar o seu povo e dar uma grande lição à humanidade. Então lá está, vem logo, eu te honrarei, farei tudo o que me disseres, ou seja, tudo o que tu pedires. Vem, pois rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Olha que coisa impressionante. Balaão agora fala como homem de Deus. Olha que coisa impressionante. 18, respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa grande ou pequena. Ou pequena ou grande. Olha, falou como homem de Deus. Teve um momento de lucidez. Eu não vou fazer isso, nem que Balaque, o rei dos Moabitas, que se uniram às midianitas, me desse sua casa real, que era macetona, um palácio, cheia de dinheiro. Eu não faria isso. Ele podia amaldiçoar Israel? Não. Israel foi abençoado em Abraão. Então ele não podia, e Deus falou para ele na primeira proposta que ele recebeu do rei Moabita Balaque, ele falou, Deus a ele: não faça isso. Quem são esses homens? Não vais amaldiçoar um povo já abençoado. Deus abençoará lá em Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha o que o Balaque estava querendo que Balaão fizesse. Se Balaão aceita, quem seria amaldiçoado? Balaão. Ia se ferrar, ia morrer, ia ser travado por Deus. Mas o Balaão está tão cego que ele, reverendo, olha lá, ele fala na palavra, diz: não, ainda que Balaque me desse tudo. Mas olha como ele titubeia de novo. Olha como é o ser humano quando está sem o Espírito Santo. Versículo 19. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, que não vai embora não. Quem sabe Deus vai se arrepender. É assim que o diabo trabalha, irmãos. E o Balaão era um profeta. Olha que coisa tremenda. Olha Balaão balançando. Então Balaão disse: agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia farás somente o que eu te disser. Pastor, Deus abre mão? Não. Deus disse: eu vou deixar registrado o que eu farei contigo, Balaão, para que o meu povo entenda. Igreja do Senhor. Ele disse: então faz o seguinte, tu vais, mas tu só vais falar o que eu te disser. Deus queria que ele fosse? Não. Irmão, Deus não violenta o livre-arbítrio. Já é a segunda vez que Balaão vai ao Senhor. Na primeira o Senhor foi taxativo. Não, ele não devia nem ter falado isso com Deus.
Mas na segunda, o Senhor entendeu o coração de Balaão e disse: esse camarada está corrompido. Esse rapaz está tentando o meu coração, a minha palavra pela qual não posso voltar atrás, para amaldiçoar o meu povo. Esse rapaz está corrompido. Vai e só fala o que eu te mandar. Igreja do Senhor, o que foi que aconteceu para remirmos o tempo? Então, 21, pastora já leria aí. Então, Balaão levantou-se pela manhã, abordou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Eita, a grana era alta. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. Não era para ele ir. Pastor, mas, meu irmão, Deus disse logo no início da primeira vez. Os que estavam, lembra, os que chegaram agora, voltam, eu repito. Deus já tinha falado não. Ou seja, não é para você nem vir com essa conversa comigo. Agora vai. Aí olha aí o 21. Então Balaão montou. 22, acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor, aí o rei Jesus. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia montado na jumenta, que era objeto entre os árabes, entre os judeus, de realeza, de profeta, era uma condução tremenda. Ter uma jumenta era algo tremendo. Hoje, para nós, não é nada, né? No Nordeste, misericórdia. Mas lá era tremendo. Então, lá vai. Deus estava aí, porque pela segunda vez, Balaão intentou contra a sua honra, querendo negociar, barganhar com Deus. Deus não se deixa barganhar. Então lá vai Balaão, eu hoje vou ficar rico. Aí o anjo do Senhor sai, e quando a jumenta, só a jumenta viu, Balaão estava tão cego que Deus disse: ele não vai ver. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, meu irmão, não foi mais à frente nem por um decreto. Balaão, me corrijam quando eu errar, Balaão viu ela guinar para o outro lado, para o campo. Irmão, ele encheu a jumenta de pancada. Bateu. Quantas surras foram na jumenta? 3. Essa foi a primeira. A jumenta. E ele pá. O anjo do Senhor some. A jumenta continua. Daqui a pouco o anjo do Senhor de novo, tentando fazer com que o profeta caísse em si e dar-nos uma lição. O profeta, o falso profeta, o vendilhão da igreja, o traidor do povo de Deus, peia na jumenta. Segunda surra na jumenta. O anjo do Senhor interceptou, se interpôs entre a jumenta. A jumenta viu o anjo do Senhor e se desviou de novo. E Balaão, meu Deus, ela está alongando o caminho. É hoje que eu não chego lá. Balaque vai me matar. Balaque não vai me premiar. Deus disse que eu só vou falar o que ele quer. Eu vou lá tentar. De repente Deus dá uma escorregada, irmão. Olha a cabeça do camarada corrompido pelo dinheiro. Qualquer camarada, olha, que é um profeta, ninguém está livre disso não, igreja. Todos nós, se não nos policiarmos, seremos vítima da mesma situação. Terceira vez, o anjo de novo, a jumenta foge, e ele peia na jumenta. Aí Deus, eu vou fazer essa jumenta falar. Fala com ele, jumenta. A jumenta, por que você está me espancando? Tanto tempo que eu te sirvo, por que que você está me batendo? Você lê em casa a terceira peia. Aí o anjo do Senhor diz a ele: eu podia te matar agora e deixá-la viva. Você é que merece essas pancadas que você está dando na jumenta. Ela está te defendendo. Ela é mais sábia do que tu. Estou colocando para que você entenda. E Balaão, e continuou a sua empreitada. Igreja, o que vai acontecer? Preste atenção. Balaque, então, quer que Balaão amaldiçoe o povo. Balaão vai, e todas as vezes que ele dá uma ordem, Balaque, Deus dá outra para Balaão. Balaque, isso!
bota altares, e Balaão tentando o tempo todo, 3 vezes negociar com Deus. Nas 3, Deus corta e apara e diz não, 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 não. Então, Balaão vai no desespero. Balaque se irrita com ele e diz: o que é isso? Eu te chamo. Eu faço sacrifício, eu mato novilhos, você manda eu levantar 3 altares, levantar sacrifícios ao teu Deus, vais falar com teu Deus, e as 3 vezes é não. Foi quando Balaão disse: olha, Balaque, não tem como. Não tem como. Deus vai dar vitória a esse povo. E vocês serão derrotados por eles. Meu irmão, não se preocupe. No capítulo 22, não é preciso ler, 18. O que encantou Balaão? O preço dos encantamentos. O ouro e a prata oferecidas por Balaque. E Deus dizendo: não, não, você não pode amaldiçoar o povo. E ele insistindo, insistindo, insistindo. Preste atenção. Em Números 25, não precisa que você vá lá, depois você veja em casa, vemos o Balaão se envolvendo e se vendendo, e estando do lado dos moabitas, para destruir os israelitas. E no 31, ele morre em combate a favor dos midianitas contra Israel. Foi para o inferno, lutando contra o povo de Deus, para tornar-se rico. Para tornar-se rico. Igreja do Senhor, nesses últimos tempos, com maior intensidade, o diabo investe e se arremessa contra a igreja com o mesmo preço dos encantamentos. Agora, minha pastora, 2 Pedro 2. Minha pastora, 2 Pedro 2. De 14 a 15. 2 Pedro 2, confira, a igreja é doutrina. 2 Pedro 2, de 14 a 15. Entenda a palavra. Pode ler, minha pastora. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando algumas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. O que Balaão amou? O prêmio da injustiça. Por isso morreu com seu prêmio. Morreu rico sem usufruir do prêmio que o Balaque passou a ele. Porque foi lutar. Quem sabe lutando, ele enganou lá o Balaque. Deus dá vitória. Irmão, vai perder na guerra. É destruição, não tem saída. Então deixa eu ler novamente a leitura da pastora. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando algumas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Adultério como, pastor? Contra a palavra, contra a igreja, contra Israel. Porque os olhos exercitados na avareza? Porque amam o dinheiro, porque amam o prêmio da injustiça, porque não amam a palavra, porque não amavam os valores de Deus. Então nessa noite, queridos, abramos também para que nós tenhamos essa base, para que você se prepare. Isso acontece hoje em dia, meu irmão, de forma que tu nem imaginas. Está aí a grosso modo, e não é aqui não, em todas as igrejas. Abra comigo em 1 de Timóteo, meia dúzia. 1 de Timóteo, meia dúzia. Essa palavra vai terminar com alegria, para nós louvarmos, para nós cantarmos ao Senhor. Essa palavra vai terminar com alegria, igreja. Preste bem atenção no que Deus quer te falar nessa noite. 1 Timóteo, capítulo meia dúzia. 1 Timóteo, meia dúzia. Quantos encontraram? Amém. Preste atenção agora. De 3 ao 10.
1 Timóteo, eu dei um pulinho errado aqui. 1 Timóteo, capítulo 6, de 3 a 10. Eu pediria que nessa noite o nosso amado irmão Rafael, ministro de louvor, nos lesse 1 Timóteo, capítulo meia dúzia, de 3 a 10. Vamos acompanhá-lo. Se alguém ensina alguma doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Amém, meu irmão. Tendo, porém, sustento Continua. e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmo com muitas dores. Muito bem. Nesse texto, a versão do nosso Rafael é idêntica com outras palavras, mas a essência é essa. Não muda o essencial. Então repare bem, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, o temor a Deus, é enfatuado, é inchado. 4, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nasce e de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que o temor a Deus, a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, é o temor, é a devoção a Deus com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências, desejos insensatos, concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então qual é a raiz daqui? O amor ao dinheiro, que é o quê? A intenção de tornar a palavra, que deve ser de temor a Deus, como fonte de lucro. Quais são os adjetivos que você encontra para a cobiça, para tornar a palavra fonte de lucro? Você vai entender, olha lá, contendas, inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens que são privados da verdade, são destituídos, supondo que a piedade, o amor a Deus, a sua devoção é fonte de lucro. Meu amado irmão, nada trazemos e levaremos desse mundo, tendo sustento e que nos vestir estejamos contentes. Deus não está condenando o dinheiro. Deus não está dizendo que se eu só tiver em nós com que comermos e bebermos estejamos contentes, nada mais, não. Ele está falando contra o amor ao dinheiro. Quem se deve amar acima de todas as coisas? Deus. Quem deve amar a Deus acima do dinheiro? O dinheiro é uma coisa? É uma coisa. No feudalismo não tinha dinheiro. No capitalismo chegou o dinheiro. O Brasil tinha cruzeiro, para hoje é real. A unidade lá do FHC, o RV. Irmão, isso muda. Então ele está falando, use, desfrute, mas o amor, a cobiça ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nessa noite, deixa eu lhe dizer algo. Qualquer profeta,
qualquer homem de Deus, que cair nesse amor ao dinheiro como caiu Balaão. É esse que amor o prêmio da injustiça, e lá o Senhor fala que ele era adúltero, que ele era cheio dessas privações todas e dessas questiúnculas todas que estão aqui agora, porque ele amou o prêmio da injustiça, ele amou o dinheiro. Igreja, todo espírito de mamon, de amor ao dinheiro, depois você pesquise o que é mamon, é um espírito. Ele faz com que os planos de Deus, ele tenta frustrar os planos de Deus. Nessa noite, se pudermos, vamos olhar para o nosso irmão e digamos assim: meu irmão, jamais vamos cair na cobiça de Balaão. Jamais, meu irmão, jamais, minha irmã, caia na cobiça de Balaão. Balaque não é só um rei, é qualquer pessoa que vá te chantagear para que você não siga a palavra como ela é. Balaque é um espírito que estava naquele rei, também de Mamon. Ele queria derrotar Israel de toda e qualquer forma, e não poderia vencê-lo. Mas nessa noite, quem é Israel aqui? É você. É você. É você, igreja, pela qual o Senhor sente zelo. Ciúme santo, justo. É de você que ele diz: raça, sacerdócio, nação, povo de propriedade, coluna e baluarte, a menina dos olhos de Deus. Amados do Senhor, é por você que Deus luta. Preste atenção. Os capitães, os líderes lá das tropas de Israel nem sabiam que Balaque estava armando com Balaão. Mas quem se interpôs para defender Israel? O próprio Deus. E fez Balaão ir à morte. Não deixou Balaque destruir o povo. Os moabitas e midianitas foram derrotados. Deus permitiu que Israel entrasse na terra prometida, porque era a palavra de Deus. Então tu vais ser arrebatado, e o Balaão não vai te deter. Você não vai jogar no time, queridos, das suspeitas malignas. Lembram de ontem da palavra, o que são os frutos do Espírito? Tudo que provém da justiça. Nós somos servos da justiça. Frutos, o Senhor chegou na videira, e se aquele ramo não tivesse dando fruto, Deus o corta. Balaão foi cortado. O Senhor olhou para a videira e Jesus falou: olha, se der frutos, o Senhor limpa e vai dar mais frutos. Aí nós falamos dos frutos, dignos de arrependimento, servos da justiça, sujeitos à justiça e à constância em Deus. Aqueles que não se amoldam às paixões desse mundo são frutos que Deus ama. Irmãos, nessa noite, deixa eu te dizer algo. Vamos nos alegrar? Quantos aqui estão livres desse espírito? Mas muitos ainda nesses dias serão tentados. Estão sendo tentados. E deixa eu lhe dizer uma coisa: dê sempre a última palavra em favor de Deus. Ele jamais vai te abandonar. Ele jamais vai te envergonhar. E ele jamais vai te decepcionar. É isso que ele diz em sua palavra. Vamos para Isaías, capítulo 54. E depois iremos romper em louvores. Vamos adorar o Senhor. Isaías, capítulo 54. É no mesmo espírito. De 15 a 17. Eis que poderão suscitar, levantar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o direito que de mim procede, diz o Senhor. Primeira coisa que nós temos que discernir: eis que poderão, Deus vai permitir, levantar contra ti contendas, mas isso não vai proceder de mim, diz o Senhor.
Então toda contenda que se levantar contra ti, contra a palavra de Deus, não vem, porque Deus não se levanta contra a sua palavra, amados. Deus deixa você passar provas. Estão me perseguindo? Estão. Mas o Senhor disse, você está firme, filho, tem galardão. Agora Ele está falando, se levantarem contendas contra ti, não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro e ele vai. Toda arma forjada. O que é forjada? Essa palavra forjar significa falsamente armar contra você. Falsamente armar contra você. Aí ele diz, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o direito que de mim procede, diz o Senhor. Toda arma forjada. Alguém sacou? Alguém continuou um pouquinho? Toda arma forjada. Amém. Estou pegando o louvor aí de surpresa. Queridos, preste atenção agora em Isaías 55. Isaías 55. Aí mesmo, tá? Bem pertinho, casal, vizinho. 55 de Isaías, amém? Vamos lá? 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos os caminhos vossos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha lá agora, preste bem atenção. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipestre, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Igreja, seja fiel. O espírito imundo nesses últimos tempos está tentando ganhar pelos preços dos encantamentos. E as pessoas, irmão, rompem com a palavra de Deus com uma facilidade, com uma coisa incrível, que é pior, como pregamos ontem, criam raiz de amargura no meio da igreja, mexem com a igreja. Irmão, esse espírito, ele existe. Nós sabemos o nascedouro dele, nós sabemos qual é o veículo que está há algum tempo semeando contendas dentro da igreja. Nós conhecemos, nós temos o perfil, mas eu quero te dizer, cairá por terra. Cairá por terra. Deixa eu lhe dizer, alguém não lembra mais da palavra do pastor Gabriel? Ele profetizou pregando, e vai acontecer. Ah, pastor, eu não vi. Veja no YouTube, veja no Consciência Cristã. Ouça com atenção, que ele falou 2 vezes a mesma coisa. Não é contra seres humanos, não. É contra esse espírito. Quem o segue vai ter que sucumbir, porque o Senhor não permitirá que nenhuma arma forjada dilacere o seu povo. Tu vais ser arrebatado. Tu entrarás na terra prometida com toda alegria, em corpo de glória, e ninguém te impedirá. Irmão, é hora de acordar. É hora de os meninos tornarem-se adultos e observarem que Deus quer te dar alegria. Nenhuma arma forjada vai prevalecer contra a tua vida. Não se venda. Não se venda pelo preço dos encantamentos, porque Deus tem muito mais para você. Vamos aplaudir esse Deus? Ministério.
Ministério de louvor. Aleluia. Possamos ficar de pé na presença de Deus, na presença do nosso Deus. Saber que Deus zela e vela pelo seu povo. Que Deus busca adoradores, que Deus busca homens e mulheres que entendem a sua palavra, que vivem o seu evangelho, que querem fazer parte, estar na presença de Deus, ser povo de Deus, ser chamado Israel, povo que luta com Deus, estar na presença do Senhor. Que os nossos corações lutem contra o nosso próprio eu, para que nós possamos ser achados no Senhor. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. E que sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa tenda, não tenha nenhum tipo de encantamento, mas que Jeová é o nosso cavaleiro, que cavala para que nós possamos vencer. Todos os nossos inimigos cairão diante de nós. Assim diz a palavra do Senhor. Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E que nós possamos profetizar agora. Profetize sobre a sua vida. Profetize sobre a vida da sua casa. Profetize sobre a vida da sua família, do seu irmão que está do seu lado. Profetize porque nós temos o poder. Nós já somos um povo abençoado. Deus já nos deu a sua bênção. Nós só temos que tomar posse e sermos um povo que abençoa a casa de Deus, a presença de Deus, o irmão que está conosco, para que Deus possa manifestar mais e mais a sua vontade na nossa vida. Declaremos ao Senhor a sua presença, a sua graça e o seu perdão sobre as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Te amamos, Pai. Cremos que Tu és, Senhor, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Declare. Sobre tua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Sobre tua tenda, ó Israel, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória. Existe uma chama que arde no teu arraial, ouve-se viva de júbilo. No teu arraial, ouve-se viva. Sobre tua tenda, profetiza para o seu irmão que está do seu lado e declare sobre tua vida. Sobre tua vida, ó